Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast 2 a 1, uma parceria do site Entre Linhas em Goiás com o Portal 6. Hoje, dessa vez, o entrevistado é Juscelino Braga, presidente estadual do Patriota, empresário, publicitário, com experiência em várias campanhas. Patriota, que é o partido que filiou neste ano o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, pré-candidato a governador de Goiás. Braga, obrigado por atender o nosso convite e por participar dessa entrevista aqui ao programa, o podcast 2 a 1. Quem tem que agradecer sou eu, né? Pelo carinho e pelo respeito que eu tenho por você e por conhecer sua história de competência e da seriedade que você é. É um prazer muito grande estar aqui no Portal 6 para poder falar de política e discutir os assuntos de Goiás e do Brasil. Conosco também, Braga, direto de Buenos Aires, está participando Danilo Boaventura, do Portal 6, que por conta do mestrado que ele está concluindo em Buenos Aires, está nos participando de forma remota. Oi, Jarbas, Juscelino, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite do 2 a 1 para participar do nosso podcast. Eu estou aqui numa cafeteria, na rotina, na correria mesmo, inclusive com roupa de academia, não estou tão vestido assim a rigor, mas estou aqui acompanhando esse bate-papo aí na redação do Portal 6. Um grande abraço para o Danilo, né? Só de estar fazendo isso que está fazendo é sinal que a empresa tem futuro, né? Está qualificando cada vez mais e com certeza vai ter sucesso. Vamos começar a entrevista. A primeira pergunta que eu faço, Braga, é sobre, claro, a questão local, eleição aqui no estado de Goiás. As pesquisas, as últimas pesquisas mais recentes, mostram o governador Ronaldo Caiado na liderança, liderando praticamente todas as pesquisas, né? E o Gustavo Mendanha, do seu partido, Patriotas, e o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, dividindo ali a segunda posição. Alguns institutos mostram o Gustavo na frente, outros o Marconi Perillo, mas praticamente dentro da margem de erro. Qual é a avaliação que você faz desse cenário para a eleição ao governo de Goiás neste ano? A avaliação que a gente faz, nós sabemos que cada instituto tem sua metodologia e a gente sabe que tem pesquisa para todos os gostos, né? Evidentemente que nós, que você também da área, sabe muito bem que a gente tem institutos que a gente já trabalha há muitos anos e que você tem uma confiança maior em relação a isso. O instituto que presta serviço para nós, que a gente tem pesquisas internas para discutir estratégia e ver o que está acontecendo, mostra claramente que a eleição de segundo turno é outra eleição. Esse cenário de segundo turno aqui em Goiás é imprescindível a candidatura do ex-governador Marconi Perillo ao governo do estado? Eu costumo dizer que isso são fatores de preferência e de estratégia de quem fazer. O ex-governador é um governador, um político experiente, 4 mandatos de governador, 1 de senador, não pode negar a competência política dele. Evidentemente que ele sabe ler pesquisa, está lendo pesquisa tanto qualitativa quanto quantitativa, para ele tomar um caminho de decisão. Evidentemente, para nós, no nosso lado aqui, eu preferia que ele fosse candidato a governador, do ponto de vista estratégico. Uma forma de garantir de ter turno, ainda melhor, certeza de ter maior conforto para o segundo turno. Esse é o nosso pensamento. Ok. Danilo Boaventura tem uma pergunta para você, Braga. Juscelino, você é um marqueteiro experiente e também um cara ligado na política há muito tempo. A candidatura do Gustavo Mendanha tem mesmo viabilidade eleitoral? As pesquisas dizem que há uma forma de alguém furar essa bolha e se eleger contra o governador Ronaldo Caiado. Essa pessoa, a mais indicada, é Gustavo Mendanha? Ô Danilo, acabei de dizer isso aqui com Jarbas. Na verdade, todos os quesitos que a gente tem feito em quali e feito em quantitativa mostra que o Gustavo tem realmente grande chance de estar no segundo turno e, consequentemente, disputar a eleição. Grande parte do eleitorado, tem um eleitorado mais conservador, que é aquele eleitorado que não quer correr risco, fica numa linha de ficar com ex-governadores para votar. E tem uma parte do eleitorado significativa que quer uma renovação, quer uma novidade. Então isso
leva a crer que quem é a novidade, a única novidade que tem é o Gustavo e o Vitor Hugo, que está chegando agora, que é do presidente, que são desconhecidos. Os dois ex-governadores que falam em disputar, eles têm 95% de conhecimento. O Gustavo tem 30%, o Vitor Hugo menos do que isso. Então é uma eleição que a gente acredita do ponto de vista estratégico que o Gustavo tem grande chance de estar no segundo turno e, consequentemente, disputar para vencer as eleições. Braga, existe alguma possibilidade, mesmo que remota, de uma aliança entre Gustavo Mendanha e Marconi Perillo no primeiro turno? Isso está descartado, isso já foi descartado, né? Até porque o Gustavo já anunciou o deputado federal João Campos, do Republicanos, como um candidato a senador da chapa. Isso já está definido. Então, do ponto de vista prático, eu acho difícil essa aliança. Bom, você aposta no segundo turno, claro, com Mendanha disputando o segundo turno contra o governador Ronaldo Caiado. Confirmando esse cenário, essa resistência, né, a uma aliança com o Marconi Perillo também persistirá no segundo turno, ou é uma outra conversa, um outro cenário, uma outra conversa? É outro cenário, nós sabemos disso. Quando você tem uma eleição de segundo turno, uma eleição de primeiro turno, você tem um candidato que é prefeito de uma cidade, a segunda maior cidade do estado de Goiás, que é Aparecida, mas ela é pequena em relação ao estado de Goiás. Então, um candidato está se firmando, tendo a sua imagem, mostrando que pode ser o homem que vai dirigir o futuro de Goiás, é diferente de um candidato que vai para o segundo turno, que já tem uma imagem formada e já é um líder formado. Aí, sim, é uma união de toda a oposição contra o governo. Aí não é pessoas, não é o ex-governador, não é ninguém. E se o cenário for diferente? Se for o ex-governador Marconi Perillo que for para o segundo turno contra o Caiado, é a mesma situação? A mesma situação. Eu, pessoalmente, estou fora. Isso aí todo mundo conhece a minha posição. Eu não tenho nenhuma condição de caminhar com o ex-governador. Também não vou ficar, e já guardei isso numa gaveta, passado é passado, mas eu sei que aconteceu e eu quero continuar a minha vida. Ele segue o caminho dele, eu sigo o meu, cada um da sua forma. Existe, nós estamos aí cada vez mais próximos das convenções partidárias e nós sabemos que é um momento que surge muito balões de ensaios, muitas especulações. Uma delas, nos últimos dias, diz a respeito da possibilidade de uma aliança, uma conversa, uma articulação, uma composição entre Gustavo Mendanha e o deputado federal Vitor Hugo. Há algum fundamento nisso? Veja bem, política, as convenções começam dia 20 de julho e vai até 5 de agosto. Sim. O prazo final é 5 de agosto. Então, até lá, tudo é possível. E política, todo mundo conversa com todo mundo e vê as possibilidades. Vocês estão conversando com... Não, nós, do ponto de vista... o deputado Vitor Hugo, o grupo dele? Não, essa conversa com o Vitor Hugo não existe, não tem essa conversa de estar junto ou não. O Vitor Hugo tem uma posição, ele tem uma posição definida, a gente respeita isso, né? E a gente vai conversar e respeitar. Lá na frente, lógico, evidentemente, a hora que quiser conversar, nós estamos abertos a conversar, isso faz parte da política. O deputado Vitor Hugo, Braga, foi anunciado, inclusive pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, né? O pré-candidato a governador de Goiás. Mas antes disso, nós sabemos que vocês vinham conversando, existia a possibilidade do Gustavo Mendanha estar afiliado ao PL, se filiar ao PL, né? Existia uma conversa com o partido hoje do Vitor Hugo, que é do partido do presidente da República. Houve algum erro na estratégia para não ter o PL com vocês desde agora? Eu confesso... Demorou? O Gustavo Mendanha demorou para uma declaração de apoio ao presidente Bolsonaro, por exemplo? Isso é o seguinte, é um assunto que eu não participava, até porque eu estava com o Jânio da Rua, pré-candidato a governador pelo Patriota. Então eu não participava dessas conversas. Eu só passei a conversar com o Gustavo Mendanha a partir do momento que o Jânio da Rua disse que não seria mais candidato. E eu disse isso para o Gustavo, que só poderia conversar com ele a partir do momento que o Jânio não fosse candidato. O Jânio me comunicou que não seria candidato, eu comecei a conversar com o Gustavo. Então, essas tratativas do Gustavo, fiquei sabendo
pelas conversas com ele, com as pessoas. Ele vinha conversando com o Valdemar Costa Neto, chegou a conversar com o presidente. É lógico que ele fez todas as tratativas possíveis naquela época, mas o presidente tem as suas preferências, tem uma amizade de longa data com o Vitor Hugo e optou por lançar o Major Vitor Hugo a governador. Tudo bem, mas algo que você participou agora, mais recente, que foi a declaração do Gustavo Mendanha de apoio ao presidente Bolsonaro. Sim. Você acha que mesmo Bolsonaro, por enquanto, né? Pode ser, e pode até ser confirmado nas convenções partidárias, uma candidatura ao governo do deputado Vitor Hugo, pré-candidato. Mas foi um erro, Gustavo Mendanha, então, antecipar um apoio ao presidente Bolsonaro sem ter o apoio recíproco, ou seja, do Bolsonaro para ele? Eu não acredito, Jarbas, que foi um erro. Isso é uma preferência pessoal do Gustavo, né? Ele tem uma preferência até por evangélico, todo mundo sabe, cristão, e ele tem o voto dele, sempre declarou que o voto dele será do presidente Bolsonaro. Mas você é um estrategista político. Sim, mas do ponto de vista prático, do ponto de vista de estratégia, se ele declarou voto a presidente e fazer um afago para o presidente, um aceno para o presidente, é sempre uma porta que não está fechada, é sempre uma porta aberta para qualquer conversa futura. Você sabe disso. Uma expectativa futura. Lógico, evidentemente que o que foi feito foi deixar a porta aberta, né? E você, quando deixa a porta aberta, você pode, uma hora, ser convidado a entrar. Faz parte do jogo político. Entendi. Muito bem. O outro partido que agora, sim, esse foi confirmado, depois de muito diálogo, é o Republicanos, né? Que foi recentemente anunciado aí a apoio à pré-candidatura do Gustavo Mendanha, tendo o deputado federal João Campos na chapa, né, na futura chapa, como na pré-candidato hoje, né, uma candidatura ao Senado. Mas o partido não está inteiramente nesse projeto. Recentemente, o prefeito de Goiânia, inclusive, fez um evento, liderança dos Republicanos, de apoio à pré-candidatura de Ronaldo Caiado à reeleição. Bom, pergunta que eu te faço. Essa divisão hoje nos Republicanos causará algum prejuízo? Que tamanho que seria esse prejuízo a uma campanha de Gustavo Mendanha? Nós sabemos que unanimidade nem Jesus Cristo. A verdade é que, por exemplo, o patriota, o Jânio da Rua é patriota e o Marden Júnior é patriota de Trindade, declararam apoio ao atual governador. E nem por isso houve problema. A maioria do partido é Gustavo Mendanha, tanto é que o Gustavo está filiado no Patriota. O Republicanos, da mesma forma, tinha um grupo que já vinha apoiando o atual governador, vinha conversando com o atual governador, e tinha outro grupo que tinha vontade de participar de um projeto que é liderado pelo João Campos, de ser candidato a Senado. Essa conversa evoluiu, foi batido o martelo pelo presidente nacional do Republicanos, que é o Marcos Pereira, que esteve aqui em Goiânia, onde anunciou o João Campos como candidato a senador na chapa do Gustavo Mendanha, e nem por isso também teve qualquer problema com o próprio João declarou, com a chapa que apoia o governador, as pessoas que apoiam o governador. Evidentemente que para a campanha é muito melhor se tivesse todo mundo unido, prefeito de Goiânia, com seu grupo, evidentemente que seria muito melhor. Mas se não pode, paciência, nós vamos trabalhar com o que temos e respeitar as decisões de todos. Tá, lógico, unanimidade é muito difícil você conseguir, ainda mais em política, né, tal. Mas, e do outro lado, por exemplo, dos partidos que apoiam hoje a reeleição do governador Ronaldo Caiado, tem lideranças desses partidos apoiando o Gustavo Mendanha? Evidentemente que tem conversas, né? Existem conversas, que eu não vou lhe falar. Mas do ponto de vista prático, evidentemente que esse assunto vai, daqui até 5 de agosto, tem muita coisa que pode acontecer. Tem muita conversa, e apesar dessas conversas serem feitas com respeito aos candidatos atuais, a respeito ao atual governador, mas existe uma conversa política e um exercício de força e de estrutura política para uma campanha. Você sabe como funciona isso. Qual seria o vice ideal para o Gustavo Mendanha? Olha, esse negócio de vice ideal vai depender muito da... Nós estamos numa fase e a gente precisa de estrutura política, tempo de televisão e uma série de coisas que acontecem. O vice ideal é diferente do vice que a gente tem que ter para
ter tudo isso, ter estrutura política, ter toda uma coisa é o perfil do vice, uma coisa outra é o perfil, coisa é o que ele traz. O que ele traz juntos. Então nós estamos numa fase que a gente está muito mais de buscar e trazer para a gente, vamos chamar assim, criar uma estrutura robusta política. E isso vai depender muito dos partidos que estão conversando e daquilo que pode ser feito na hora de fazer um fechamento de apoio. Hoje, essa estrutura, você acredita que ela é robusta ou ela ainda precisa ganhar uma musculatura maior? Estou falando em torno de hoje, Gustavo Mendanha atualmente está com 6 partidos, né, na aliança. Na verdade, a estrutura que tem hoje, você acompanhou, se você lembrar da campanha do Maguito, que foi eleito em cima de uma estrutura quase que parecida com essa que o Gustavo está. Não, tinha o MDB, o Republicano, tinham 2 partidos grandes com hoje tempo de tem televisão. 6, mas hoje a gente vai ficar nessa linha, perto disso. Agora, evidentemente que nós queremos mais. Sim, e vamos trabalhar para ter mais. Sim. E acreditamos que vamos ter mais. Até 5 de agosto, né? Até 5 de agosto. O governador Ronaldo Caiado passou a primeira metade do mandato dele criticando, falando muito das dificuldades que ele herdou no governo dele, né? Ou seja, principalmente a questão fiscal que foram deixadas, a questão que foi deixada, as dívidas que foram deixadas pelos governos do PSDB. É uma situação semelhante ao que você viveu no governo do Alcides em 2007? A situação que nós vivemos do ponto de vista fiscal em 2007 é pior do que o atual governador pegou. Pior? Pior. Do ponto de vista proporcional. Então, evidentemente que ele está no papel dele de mostrar as dificuldades que ele tem, até porque ninguém vai entrar no governo e falar que está a 1000 maravilhas, que está tudo muito bem. Ele está usando uma estratégia e eu aprendi, depois que eu passei pelo setor público, que você opinar sobre o que está acontecendo num governo, se você não está lá dentro, você está opinando sem saber os números reais, você não está opinando sem saber o planejamento, qual a estratégia, então você fica em cima de números. E como é que você sabe então que na sua época, que você estava no governo como secretário da Fazenda, era pior do que hoje? Porque eu estava lá e eu tive todos os números e tive acesso a tudo que foi feito e a forma como foi feito. Agora, nesse governo? Não. Falando na minha época. Pois mas para comparar com agora desse governo? Estou comparando com esse governo dos números que estão saindo. Por isso que eu falo que é pior em função do que aparece na imprensa, do que é falado e da forma como nós pegamos. Mesmo ele dizendo as dificuldades dele, comparando as dificuldades que ele fala, que o governo dele fala, e que as nossas eram piores. Essa é a minha visão. Qual a avaliação que você faz hoje, então, do governo, da gestão de Ronaldo Caiado? Eu tenho cuidado em avaliação disso, porque eu aprendi o seguinte, se o governo está muito bem, ele tem aí seus 70% de ótimo e bom. De aprovação. Se ele é razoável, ele está aí de 50% de ótimo e bom, que é negócio do médio. Então, e a gente tem um histórico que a gente vê, governo que tem... Que situação está hoje o governador Ronaldo Caiado? Ele é um governo que é médio, pelo menos em pesquisa aparece aí que ele não atinge 50% de ótimo e bom. De aprovação, ótimo e bom. Porque eu tenho pesquisador que gosta de dar o regular. Como aprovação. Como aprovação. Irregular é um muro. Você dá um muro e todo mundo, do ponto de vista prático, gosta muito mais de falar, não, tá. A maioria não gosta, né? Não gosta, né? Então, na verdade, a avaliação do governo é um governo médio, porque se ele tivesse muito bem, ele estaria com aprovação muito maior e teria muita mais facilidade de se eleger e com muito melhor desempenho em pesquisas quantitativas e qualitativas. Por que ele não estaria melhor? O que faltou para o governo estar melhor hoje? Evidentemente que ele, do ponto de vista prático, não entregou aquilo que a população ansiava, que é a população que define isso e que cobra e que avalia. Então, se a população considera o governo médio, é porque ela não recebeu tudo aquilo que ela pensava. O que, na sua opinião, na sua avaliação, o que faltou? O que de principal faltou nesse governo? Obras? Não, do ponto de vista prático, é o que eu te falei, eu não estou lá para saber quais são as dificuldades e o que aconteceu, né? Mas a população não está satisfeita 100%. Ela está
satisfeita pela metade, vamos chamar assim. Ok. Então, futuro. Independente, lógico, que você sempre vai defender que Gustavo Mendanha, pré-candidato, tenha grande chance de ser eleito governador. Mas, independente disso, qual é a visão que você tem, uma pessoa que já trabalhou no governo, foi uma pessoa forte no governo do Alcides Rodrigues, né? E acompanha até hoje o debate político, a questão dos governos. O que você vê de desafios para Goiás para o futuro? Olha, o nosso estado é um estado rico, né? Um estado que é uma população, um estado situado geograficamente numa situação muito boa, porque é um estado central, em termos de logística é excelente estado. Eu acredito que o nosso estado, sendo gerido com pessoas que têm visão de futuro e que têm visão de macroeconômico, porque tudo que você faz, do ponto de vista prático, você só traz desenvolvimento trazendo desenvolvimento econômico. Você gera emprego e renda e você gera riqueza. A partir do momento que você gera riqueza, você tem um estado totalmente diferente. Em de São Paulo e de Santa Catarina, você vai vendo os estados. O estado de Goiás, eu já disse isso no passado, teve uma política acertada, que foi uma política de desenvolvimento regional, que foi criado os programas de incentivo fiscal, que mudou o perfil do estado em relação às empresas. Uhum. E essa foi uma política acertada. Eu disse isso no passado. Então, a solução é trazer desenvolvimento econômico, é trazer riqueza e renda. Você trazendo riqueza e renda, você tem tudo para fazer do estado de Goiás saltar na posição do ranking aí para chegar perto aí dos 4, 5 estados melhor do país. Incentivo fiscal, investimento em infraestrutura, ou seja, você criar todo o ambiente necessário para a realização de investimento privado. Você só consegue, nós sabemos isso, tanto na vida privada como na vida pública, gerando riqueza. Porque a partir do momento que você tem um estado rico, que tem recursos que você pode desenvolver políticas na parte de saúde, educação, segurança, na parte social, na parte de infraestrutura. Então, você primeiro precisa fazer um fato gerador de trazer riqueza. Trazendo riqueza, você tem mais facilidade para alavancar o Estado em relação às outras unidades da federação do país. Nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Não queria encerrar antes de a gente falar um pouco rapidamente sobre o cenário nacional. Você é secretário nacional do Patriotas, então eu sei que você conversa muito com as lideranças sobre esse cenário em relação à eleição para presidente da República. As pesquisas mostram hoje uma forte polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Como é que você vê esse cenário? Deve manter essa polarização e mantida essa polarização? Na sua opinião, hoje, quem teria maior chance de vitória? Na verdade, é uma campanha muito dura, vai ser uma campanha muito difícil, não é uma campanha fácil, e o vencedor vai ser através da campanha eleitoral. Então, as pesquisas de hoje, você acha que essas pesquisas de hoje, elas até iniciar a campanha propriamente dita, devemos ter mudanças? Devemos ter mudanças ou não, vai depender da estratégia de cada um. Uhum. Mas a campanha, na minha visão, continua em aberto. É uma campanha, se você pegar os votos consolidados de cada um, agora, se você pega o público do presidente Lula, é um público de classe CD, onde tem, vamos chamar, maior variação, é mais suscetível a mudanças. Tem uma série de coisas que... É o que está sofrendo também agora na atualidade, com essa inflação. Com essa inflação, na verdade... Poder de renda que quer. Na verdade, assim, nas pesquisas aparece que as pessoas votam muito mais na vida que tinha no governo Lula no passado do que no próprio presidente Lula. Quer dizer, então isso... Um recall que está dentro do imaginário popular de uma situação que eu já vivi. Né? Uhum. Naquela época eu podia consumir isso, eu podia consumir aquilo. Hoje não. Então, na verdade, tem um nó aí, tem um problema econômico que o governo está atravessando. Você está vendo aí o assunto da gasolina, o assunto dos preços. Você tem o assunto do supermercado, que a cada dia que passa as pessoas vão no supermercado com o mesmo dinheiro e traz menos produto. Quer dizer, quem é que
todo mundo sente isso no bolso, sente a dificuldade. Evidentemente, quem souber levar o recado para a população que vai dar para ela uma condição de futuro melhor, aí vai ser quem vai levar essa eleição. Seu partido está apoiando algum dos dois? Não. Nós optamos nacionalmente por não apoiar ninguém no primeiro turno. Por quê? Porque você sabe muito bem que o objetivo de todo partido político no país é fazer deputado federal, porque o partido sobrevive dos votos do deputado federal, que aí vem fundo partidário, tem televisão e por aí afora. Então o partido no primeiro turno abriu mão de apoiar qualquer candidato. Liberou os estados para apoiarem quem tiver, porque no partido nós temos quem apoia o presidente Bolsonaro e no partido nós temos quem apoia o presidente Lula nos estados da Federação do Brasil. Então, para não prejudicar e não criar uma camisa de força para um que apoiava Bolsonaro e a gente fechar com o Lula, ou apoiar Lula e a gente fechar com o Bolsonaro, quer dizer, a gente criaria uma camisa de força para o partido naquele estado. Então, achei melhor para nós foi liberar para a gente atingir a cláusula de barreira, que é uma cláusula importante para a sobrevivência do partido. Nós achamos por bem, a Executiva Nacional reuniu e achou por bem liberar. Legal. Obrigado, Juscelino Braga. Mais uma vez, obrigado, como sempre, atencioso com a gente, né? Sempre atendendo nossos pedidos, por participar desse segundo episódio do podcast 2-1. Eu que tenho que te agradecer, porque você sempre foi muito atencioso comigo. Então, eu que tenho que agradecer a qualquer momento que você quiser e que o portal quiser, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Ótimo. Danilo, obrigado. Você aí de Buenos Aires, participando também conosco. Manda o seu recado. Bom, eu também me despeço, agradecendo muito a companhia de todos e até o próximo 2-1. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima. Próximo episódio do podcast 2-1, uma parceria entre o Entre Linhas Goiás e o Portal 6. Obrigado, até breve.